meus amores! Olha eu aqui de novo nessa segunda-feira para dar aula de geografia para vocês. Mas antes da prof começar a explicação, pegue o seu livro de geografia e abra na página 12 para você fazer a leitura. E aí, já leram? Então vocês já estão sabendo sobre o que nós falaremos na aula de hoje. Na última aula nós vimos o que é agricultura e quais são os tipos de agricultura que existem. Nós também vimos quais são os fatores que contribuem para a agricultura. Na aula de hoje nós veremos quais são os produtos que a agricultura nos fornece. Esses produtos oferecidos pela agricultura podem ser consumidos in natura. In natura significa que nós consumimos dele ao natural, sem nenhum tratamento. Alimentos que podem ser consumidos in natura são as frutas, como vocês podem ver aqui, e as verduras, os legumes também podem ser consumidos in natura. Existem alguns alimentos que não tem como você consumir in natura, que seria cru, sem nenhum cozimento, sem nenhum preparo. Por exemplo, arroz, feijão, não tem como. Já as frutas, os legumes e as verduras tem como consumir in natura. Os alimentos que não tem como ser consumidos in natura, eles são transformados pela indústria, pelas fábricas. E eles são chamados de alimentos industrializados. Eles são industrializados porque eles passaram por um processo nas indústrias. Um exemplo de alimentos industrializados são bolacha, iogurte, refrigerante, alimentos em conserva, por exemplo, milho em latinha, ervilha em latinha. Todos esses alimentos são processados pela indústria e depois vão para o supermercado. Essa foto está no livro de vocês. Ela ilustra duas formas de consumo da maçã. Vamos ver. Aqui está o agricultor que plantou a maçã, esperou crescer e ele está colhendo a maçã. Essa maçã pode ter dois destinos diferentes. O primeiro destino está mostrado aqui em cima. Essa maçã é vendida pelo agricultor para um centro de distribuição. Nesse centro de distribuição tem vários vendedores, é como se fosse uma feira gigante. E as pessoas vão lá e compram esses alimentos para revender. Pode ser no supermercado, pode ser na feira, pode ser numa mercearia. Olha só, aqui, esse feirante aqui está comprando uma caixa de maçãs. Ele vai transportar essas maçãs até a feira. Depois, a gente pode comprar as maçãs na feira e comer ela. O outro destino da maçã está mostrado aqui embaixo. A maçã pode ir direto para uma fábrica de sucos. Lá ela é processada e transformada em suco, colocada em embalagens. Depois disso, o suco da maçã é transportado até o supermercado. No trajeto 1, está mostrando uma forma de consumo da maçã in natura. No trajeto 2, está mostrando uma forma de consumo da maçã depois de ser transformada pela indústria. Neste caso aqui, o suco de maçã é um alimento industrializado. E vocês sabem qual caminho os alimentos que estão na mesa do café da manhã da sua casa percorrem? Como que os alimentos chegam até nós? Vamos ver. Vários alimentos vêm da agricultura. E a agricultura, ela é a atividade de cultivar a terra. Você prepara a terra, planta, rega, espera crescer e colhe no tempo certo. A agricultura depende de condições favoráveis. Cada planta tem uma maneira ideal para ser cultivada. Tem plantinha que gosta de mais sol, tem plantinha que gosta de mais água, tem planta que gosta de um tipo de fertilizante no solo, tem planta que gosta de outro. Gostaram do meu gif da plantinha crescendo? Adorei! E essa maneira de ser cultivada vai depender
do clima, se tá chovendo, se chove muito, se tá fazendo muito sol. Também depende da quantidade de luz que a plantinha recebe e também da quantidade de água. Como eu disse, tem planta que gosta de mais sol, tem planta que gosta de mais água, tem planta que gosta de muita chuva, tem planta que morre afogada se colocar muita água ou se chover demais. Para que a planta cresça saudável, é importante, primeiro, preparar o solo. Nesse preparo do solo é feita uma aragem da terra. Isso significa que é preciso afofar a terra. Às vezes a terra está muito dura. Eles passam algumas máquinas para afofar a terra, colocam fertilizante, tudo isso para preparar o solo. Em segundo lugar, é preciso fazer o plantio. O plantio pode ser feito de sementes ou então de mudas, em que a plantinha já está um pouquinho grande, não é plantado somente a semente. Em terceiro lugar, é preciso regar a plantação. A rega pode ser feita manualmente, pode ser feita pela chuva, pode ser feita artificialmente. E a quarta etapa, que é importante para a agricultura, para o cultivo do solo, é colher no tempo certo. Então o agricultor tem que ter paciência para esperar a plantinha crescer e ele conseguir colher no tempo certo. Mas voltando àquela pergunta que eu fiz agora há pouco, como que os alimentos chegam até a nossa mesa do café da manhã? Vamos começar por este suco de manga aqui. Vamos ver qual foi o trajeto que ele percorreu até chegar na mesa do café da manhã. O suco foi feito com mangas, com essas mangas aqui, que foram compradas em uma feira. As mangas vieram da agricultura comercial. Mas você lembra o que é agricultura comercial? Vamos relembrar. A agricultura comercial é aquela feita em grandes plantações e todos os produtos que são plantados são vendidos. O objetivo da agricultura comercial é plantar para vender. Na agricultura comercial é muito comum o uso de agrotóxicos, o uso de máquinas e o uso de tratores. Tudo isso para conseguir aumentar a produtividade, para conseguir produzir mais alimentos. Você sabe o que são agrotóxicos? Agrotóxicos são substâncias que afastam as pragas das plantas. Algumas pragas atacam as plantações e destroem tudo. Por isso que eles usam os agrotóxicos, que é como se fosse um veneno. As pragas são bichinhos que adoram comer o que está sendo plantado. Agora você imagina, na agricultura comercial, eles plantam em uma grande extensão de terra uma mesma planta. Por exemplo, um pomar de manga. Eles vão plantar várias árvores de manga. Imaginem, muitas frutas crescendo no mesmo lugar. É claro que vai atrair pragas mais facilmente, vai exalar um cheiro muito mais forte e vai chamar mais a atenção dos insetos. Então a agricultura comercial acaba atraindo mais os bichos, porque na maioria das vezes eles fazem somente um tipo de cultivo e isso atrai os bichinhos. E a aveia em flocos, como é que chegou aqui nesta mesa do café da manhã? Vamos ver. Essa aveia que estava na caixinha foi produzida em uma monocultura. Toda vez que uma palavra começar com mono, você já pensa em um. Mono significa um. Monocultura significa o cultivo de um só produto em uma grande propriedade. Nada mais é que a agricultura comercial, correto? Gente, olha que legal, essa plantação ela é em Londrina, plantação de aveia. Depois de colhida, a aveia foi enviada para a indústria de alimentos, onde ela foi preparada. E depois foi embalada, colocada dentro da caixinha. A aveia pronta foi enviada para o supermercado. E aqui ela está disponível para qualquer pessoa comprar. No supermercado, normalmente são vendidos produtos que são produzidos pela agricultura comercial. Porque para abastecer os supermercados, gente, imagina o tanto de supermercado que existe no mundo, né? É preciso realmente que haja agricultura comercial para uma produção em larga escala de alimentos. E é por isso que é mais comum encontrarmos produtos da agricultura comercial no supermercado. E essa foto aqui também em Londrina, gente, tô adorando isso. E o patê de berinjela? Vocês gostam de berinjela? A prof mais ou menos. Vamos ver da onde veio o patê de berinjela. O patê de berinjela
foi feita com uma berinjela orgânica. Mas você sabe o que são alimentos orgânicos? Alimentos orgânicos são aqueles que são produzidos pela agricultura orgânica. E a agricultura orgânica, ela não usa agrotóxicos, ela não coloca nenhum tipo de veneno no cultivo. A agricultura orgânica também não usa nenhuma técnica que possa fazer mal para nós, seres humanos, ou para o meio ambiente. A agricultura orgânica produz diferentes tipos de alimentos em um mesmo terreno. Ela produz em pequena escala. É bem diferente da agricultura comercial, que produz numa grande escala. A agricultura orgânica é o oposto. Como ela produz em pequenos terrenos, ela produz vários tipos de alimentos num mesmo terreno. E isso ajuda a afastar as pragas. E isso ajuda a evitar o uso de agrotóxicos. Porque a combinação de diferentes tipos de plantas em um mesmo terreno engana as pragas. E isso protege o cultivo. As berinjelas que foram utilizadas para fazer o patê foram cultivadas por uma família de agricultores. E eles colheram essa berinjela orgânica e fizeram o patê para ser vendido em uma feira de orgânicos. Gente, sabe onde tem uma feira de orgânicos? Lá no passeio público. Tem vários produtos. Acho que é de sábado que tem. Tem vários produtos orgânicos, bem naturais, sem agrotóxicos. São mais saudáveis para a saúde, né? Existem pessoas que só comem produtos orgânicos, mas eles custam caro, porque eles dão muito mais trabalho para produzir. Então, logicamente, eles custam mais caro. Por isso que nem sempre a gente consegue comprar eles. Primeiro porque nem sempre tem produtos orgânicos em qualquer lugar. Não é fácil achar em supermercado, por exemplo, porque eles são produzidos em menor quantidade. E o mamão? Olha aqui o mamão. Da onde será que ele veio? Vamos ver? Esse mamão aqui, ele foi comprado em uma feira de pequenos agricultores. Essas feiras de pequenos agricultores vendem produtos que eles mesmos cultivaram. Esses pequenos agricultores praticam o oposto da agricultura comercial, que é a agricultura de subsistência. Vocês lembram que eu disse subsistência é de... Você tem que lembrar de existir. Subsistência, existência, existir. Eles praticam essa agricultura para eles conseguirem existir. O que a gente precisa para continuar existindo? A gente precisa comer, não é verdade? Então, é uma agricultura familiar feita em menor escala. Normalmente, essa produção da agricultura de subsistência é para o próprio consumo da família, e o que sobra eles vendem para gerar uma renda, para eles conseguirem comprar outros produtos essenciais, como por exemplo, shampoo de cabelo, sabão, macarrão, coisa que eles não vão conseguir produzir lá na fazenda deles. E normalmente a gente consome o mamão in natura. A gente pega uma mão do pé, já corta e come. Não precisa passar por um processamento. O mamão não precisa ser industrializado para nós conseguirmos comer ele. E é bem mais saudável, né? A fruta in natura significa que ela não passou por nenhuma transformação. Quando ela vem para nossa mesa para nós consumirmos ela vem do mesmo jeito que ela foi colhida. Inteirinha, perfeitinha. Mas você sabia que existem alguns alimentos que são pouco processados? Vocês já foram lá na parte do supermercado de hortifruti e viram que tem umas embalagens com vários alimentos já cortados, alguns já estão lavados? Esses alimentos, eles são chamados de pouco processados, porque eles passaram pela indústria, mas a indústria não alterou muito eles. A indústria só lavou, ou então a indústria só cortou, e eles vão continuar sendo consumidos in natura. Ou então os grãos que são vendidos secos, por exemplo, eles também são poucos processados. Por quê? Por exemplo, o feijão. O feijão vem dentro de uma vagem, eles têm que tirar o feijão da vagem para daí conseguir embalar o feijão. Isso é um processo que é feito na indústria.
Mas no feijão não tem conservante, todas essas coisas que a indústria coloca. Então, esses alimentos, eles são considerados pouco processados e eles também são muito saudáveis. É isso, meus amores! A prof falou bastante hoje, hein? Tava empolgada. Agora, peguem o livro de vocês e façam as atividades da página 13, tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!